seguir representam um cilindro convertendo um gás ideal em 3 estados, 1, 2 e 3, respectivamente. Então, tem o estado 1, estado 2 e estado 3. No estado 1, o gás está submetido à pressão P1 igual a 1,2 × 10 elevado à quinta pascal e ocupa um volume V1 de 0,008 metros cúbicos a temperatura T1. Acende-se uma chama de potência constante sob o cilindro, ou seja, embaixo do cilindro, de maneira que ao receber 1.200 joules de calor, o gás sofre uma expansão lenta e isobárica até o estado 2, quando o êmbolo atinge o topo do cilindro e é impedido de continuar a se mover. Nesse estado, o gás passa a ocupar um volume de 0,012 metros cúbicos a temperatura T2. Nesse momento, o êmbolo é travado de maneira que não possa mais descer e a chama é apagada. Então, o que ficou constante agora nessa transformação de 2 para 3 foi o volume. Então, a transformação de 1 para 2 era isobárica, de 2 para 3 é isovolumétrica. E aí o gás foi resfriado até o estado 3, quando voltou ao valor inicial T1. Então, se a gente analisar de 1 para 3, a gente tem uma transformação isotérmica, tudo bem? E aí o gás ficou submetido a uma nova pressão P3, que ele quer saber lá no final. Considerando que o cilindro tem a capacidade térmica desprezível, ou seja, ele não vai trocar calor com o sistema, a variação de energia interna sofrida pelo gás quando ele é levado do estado 1 ao estado 2, então a primeira coisa que ele quer saber, o ΔU de 1 para 2, e o valor da pressão P3 são respectivamente. Então ele quer saber essas duas coisas. Vamos pensar, anotei ali as duas coisas que a gente quer saber. Vamos pensar primeiro de 1 para 2. De 1 para 2, a gente tem uma transformação isobárica. Então, não tem ninguém especial que vai ser zero. Porém, a gente tem aquela formulinha especial para o trabalho, P vezes ΔV. A gente sabe que a pressão, ele falou ali que era 1,2 vezes 10 elevado à quinta, e ele falou o volume 1 e o volume 2. Então, a gente sabe quanto variou. Final menos inicial, 0,012 menos 0,08. Só que a gente pode escrever isso em notação científica que fica um pouco mais bonito, né? 12 vezes 10 a 3 e 8 vezes 10 a 3. É um pouco mais fácil de fazer a conta. Aí a gente vai calcular o trabalho, então, para começar, porque a gente pode chegar na variação da energia interna pela primeira lei, né? Então, vai ficar 1,2 vezes 10 elevado à quinta vezes 12 vezes 10 elevado a menos 3 menos 8 vezes 10 elevado a menos 3. 12 menos 8 dá 4. E o 10 elevado a 3 a gente copia. E aí a gente faz 1,2 vezes 4 dá 4,8, 10 elevado a quinta vezes 10 elevado a menos 3 dá 10 elevado a 2. E aí 4,8 vezes 10 elevado a 2 dá 480 joules, isso é o trabalho, tá? Aí ele falou que o calor era 1.200 que ele recebeu, então é positivo. E aí queremos saber o ΔU. ΔU é igual a calor menos o trabalho. O calor é 1.200, trabalho 480, 1.200 menos 480 dá 720. Então, a gente já elimina 3 alternativas, ficamos entre a e a C. E como a gente descobre o P3? Então, a gente pode analisar o pivot pivotó entre algum estado e o estado 3. Se a gente fizer entre o 2 e o 3, a gente vai ter que usar a temperatura do estado 2 para comparar com a temperatura do estado 3. E a gente não sabe nenhuma das duas. Então, é mais inteligente a gente usar a transformação do estado 1 para o estado 3 direto, porque ela é isotérmica, então vai cortar a pressão, e aí só vai sobrar os valores que a gente tem e a gente precisa. Então, eu vou usar P1, V1, T1, P3, V3, T3. Corta a temperatura, já que é isotérmica, a temperatura 1 e a 3 são iguais. P1 é 1,2 vezes 10 elevado à quinta. V1 é 8 vezes 10 elevado a menos 3. O V3 é igual ao V2, tá escrito aqui, ó, que é 12 vezes 10 elevado a menos 3, e o P3 é o que a gente quer saber. Então, podemos cortar 10 elevado a 3 tem dos dois lados. Podemos dar uma manipulada aí, então, 1,2 vezes 10 elevado a quinta, eu posso escrever como 12 vezes 10 elevado a quarta, e passar o 12 dividindo, vai ficar 12 com 12 corta, e aí o P3 vai sobrar 8 vezes 10 elevado a 4 newton por metro quadrado, que é a mesma coisa que Pascal. Portanto, a resposta é a letra A.